As sinagogas. Em seu ministério terreno, vemos que Jesus muitas vezes pregou e visitou sinagogas. Paulo, o apóstolo dos gentios, também esteve presente nelas. Mas afinal, o que eram as sinagogas? Na época do Novo Testamento, a sinagoga era um lugar de adoração para os judeus. O rei Salomão, filho de Davi, foi o responsável pela construção do Templo de Jerusalém. Esse templo era o centro da adoração dos judeus, um lugar de oração. Jerusalém foi tomada pelos babilônios em 586 a.C. Esse povo destruiu a cidade, bem como seu templo. Agora, com o templo destruído, o povo espalhado, os judeus começaram a construir lugares para adoração, reunião e estudo. Tais lugares se chamavam sinagogas. Portanto, as sinagogas que surgiram depois do exílio eram os meios mais importantes para manter a instrução religiosa e a comunhão do povo. De maneira resumida, era a casa de oração dos judeus. Mas não apenas isso. As sinagogas serviam de templo aos sábados, tribunal e escola durante a semana, onde os meninos judeus estudavam as leis do Antigo Testamento e a religião judaica. Muitas cidades onde houvesse 10 ou mais famílias judias já poderiam haver uma sinagoga. Esse costume começou nos dias de Esdras, depois do exílio. Na época de Jesus, os judeus moravam em várias cidades, espalhados por todo o Império Romano, e nessas cidades sempre haviam essas casas de oração. O templo já havia sido reconstruído, mas para os que moravam distantes de Jerusalém, esses lugares eram o centro de suas vidas espirituais. Os líderes das sinagogas eram mais administradores do que pregadores. Eles eram responsáveis pela supervisão da adoração, pelo cuidado com o edifício e também pelo funcionamento da escola durante a semana. Jairo, o homem cuja filha foi ressuscitada por Jesus, é identificado como um líder, ou chefe da sinagoga local. Marcos 5, 21 a 24, 35 a 43. Não havia pregadores fixos nas sinagogas. Eles sempre eram convidados. Por isso era muito comum chamar rabinos visitantes que ensinassem e pregassem, como Jesus, que era um mestre muito conhecido. Uma das sinagogas visitadas por Jesus foi a de Nazaré. Nela, ele leu um pequeno trecho de Isaías e afirmou que aquela profecia acabara de se cumprir, que ele era o enviado de Deus. Todos na sinagoga se encheram de ira, o expulsaram e até levaram ao topo de um monte para de lá o lançarem. Lucas 4, 16 a 30. Paulo também enfrentou problemas parecidos. Era seu costume procurar sinagogas em suas viagens, e provavelmente elas sempre estavam com as portas abertas para o receber, como recebiam a tantos visitantes. Quando Paulo falava nas sinagogas, basicamente começava pelos textos do Antigo Testamento, textos aceitos pelos judeus. Ele caminhava pelo conhecido até chegar ao desconhecido, explicando como Jesus, o Messias prometido, havia cumprido tudo aquilo. Logo que começava a falar de Jesus como Messias, a porta antes aberta era fechada. Algumas vezes Paulo e seus companheiros chegaram ao ponto de ser quase apedrejados e expulsos da cidade. Atos 14, 1 a 7 e 17, 1 a 9. Isso acontecia porque os chefes das sinagogas tinham certa autoridade para julgar e impor castigos, incluindo açoites. Jesus advertiu seus discípulos que esses seriam perseguidos por sua causa, sendo entregues às sinagogas e prisões. Lucas 21, 12 a 15. Apesar de tudo isso, as sinagogas foram importantes para o povo no período que não tinham mais seu templo em Jerusalém. E mesmo depois disso, pois a organização das igrejas primitivas foi moldada segundo o padrão das sinagogas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nos siga também nas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!